exprimir com as parcerias criadas com as autarquias, PMEs, outras instituições de ensino superior, associações, também com os materiais pedagógicos produzidos, nomeadamente vídeos, fotografias, e-books, manuais para o professor, jogos, puzzles e outros produtos multimédia, pela participação dos professores e de outros agentes nas ações de formação, também pela comercialização dos materiais e desenvolvendo encontros de disseminação do projeto e dos materiais produzidos, com a elaboração de alguns artigos científicos e com o MOOC que foi sendo desenvolvido. E, por último, os impactos. Sobretudo a nível societal, pretendemos uma mudança nos comportamentos e na melhoria das condições de vida e a redução do desperdício alimentar. A nível científico, a produção de conhecimento, quer nos formadores, quer nos formandos, promover a inovação no ensino superior, o intercâmbio de experiências a nível nacional e internacional, com o desenvolvimento de competências científicas nos estudantes também do ensino superior e dinamizar redes de cooperação e de investigação com as outras instituições estrangeiras. A nível tecnológico, a construção de applets, aplicações e outros recursos digitais educativos para vários níveis de ensino e não só, e para o desenvolvimento de produtos tecnológicos com qualidade científica e pedagógica. A nível económico, com o desenvolvimento de competências e atitudes empreendedoras dos estudantes e com as PMEs, comercialização dos kits pedagógicos e, passando já para o político, pretendemos promover mudanças nas políticas nacionais e europeias, de facto, que promovam a redução do desperdício alimentar. Muito obrigada pela vossa atenção. A ler através de livros móveis, António Manso, Pedro Dias, Célio, Cristiana e Renato. E Pedro Mar. Boa tarde. Como pretendo fazer? Eu posso mudar, sim. O microfone é este aqui? Exatamente. Se é mais fácil para mexer. Ok. Não tenho que estar a segurar o microfone. Ok, obrigado. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, congratular a Comissão Organizadora por mais um Arte e Bytes e agradecer a oportunidade à professora Maria por nós podermos aqui apresentar o nosso projeto. O Letrinhas, portanto, é um projeto que surge de uma parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar e o agrupamento de escolas Artur Gonçalves em Torres Novas e, portanto, está a ser desenvolvido por professores e alunos da licenciatura em Engenharia Informática do Instituto Politécnico de Tomar. Portanto, o objetivo deste projeto é promover a leitura através de dispositivos móveis. Bom, sabemos que a aquisição da competência de leitura é fundamental. É fundamental e para todas as disciplinas, portanto, para todas as áreas disciplinares. Portanto, e de alguma forma vai condicionar o sucesso escolar dos nossos alunos. E, portanto, essa aprendizagem da leitura verifica-se, obviamente, numa fase inicial da escolaridade. E, portanto, é um processo complexo e que exige, portanto, da parte dos alunos algum treino. É um processo também que é lento, que é moroso e por algumas vezes causa alguma frustração nos nossos alunos e, portanto, daí a necessidade de numa fase preliminar nós, portanto, desenvolvermos essa capacidade. O que acontece neste momento é que, sobretudo ao nível do primeiro ciclo e nos dois primeiros anos de escolaridade, no primeiro e no segundo ano, se verifica cada vez mais casos de dificuldade de leitura. Vendo isso, o agrupamento de escolas Artur Gonçalves decidiu criar um projeto de ginásio leituras, um projeto que já foi galardoado pela RBE como um projeto, uma ideia de mérito, em que pretende, de alguma forma, treinar as competências leituras dos alunos
e dentro deste projeto Ginásio de Leituras foi criado o Sistema de Informação Letrinhas. Este Sistema de Informação Letrinhas é uma espécie de personal trainer que permite que cada aluno possa desenvolver as suas competências leitoras, porque nem todos têm as mesmas dificuldades, nem todos têm o mesmo ritmo e, portanto, esta é uma espécie de personal trainer que permite que cada um possa aprender ao seu ritmo e permite que o professor possa disponibilizar aos alunos exatamente os textos onde eles têm mais dificuldades. Por outro lado, também permite, de alguma forma, adaptá-lo à realidade sociocultural. Eu posso ter aqui um texto, por exemplo, em Santarém, ligado aos Campinos, portanto, de alguma forma que diz respeito ao próprio contexto sociocultural dos alunos. E, portanto, este sistema de informação é constituído por uma aplicação que é a parte mais visível do sistema. Portanto, essa aplicação pode ser descarregada para qualquer dispositivo móvel, seja ele um tablet, um smartphone, um computador portátil. Depois, há um back-office, portanto, onde são criados os testes para os alunos, onde é feita a gestão dos alunos, onde é feita a gestão dos professores, porque outro aspecto que este sistema de informação tem é a evolução da aprendizagem do aluno e, portanto, nós sabemos exatamente os testes que ele realizou, a avaliação que ele teve e vemos o percurso que o aluno fez. E depois temos, então, a parte do servidor, que é exatamente onde é guardada a informação e onde é feita a autenticação. O back-office, portanto, temos aqui um aspecto do back-office onde são criados os testes. Estes testes são testes reais e utilizados pelos alunos, que depois, então, são corrigidos pelos professores. Mas há aqui um aspecto que é depois corrigido automaticamente, que eu irei falar à frente. Aqui temos o exemplo da aplicação que, como disse, pode ser instalada em qualquer dispositivo móvel, em que o aluno tem acesso ao registro áudio do professor, ou seja, os alunos ouvem primeiro como é que o texto é pronunciado de forma correta. Depois, então, também tem a sincronização do texto com áudio, ou seja, o aluno está a ouvir e está exatamente a ver exatamente as palavras, portanto, aquele sombreado está ali, portanto, permite que haja um sincronismo de texto e áudio. E depois, o aluno tem a possibilidade de gravar portanto, a leitura do texto e ouvir-se as vezes que entender, podendo repetir o texto as vezes que entender. Quando achar que está correto, então, envia para o professor. O professor pode avaliar o teste em diferido. E reparem, até agora, e portanto os professores de português tinham que ouvir o aluno, à medida que estavam a ouvir o aluno, tinham que fazer um conjunto de contagens de acordo com as metas curriculares, tinham que saber quantas palavras é que o aluno pronunciava por minuto, por aí dentro, e este sistema já consegue fazer um conjunto de cálculos, para além que depois permite ao professor identificar facilmente os erros, de exatidão, de fluidez, por aí dentro, e portanto permite também ao professor ouvir as vezes que entender e, portanto, identificar esses erros e, portanto, depois disponibiliza, como vos disse, um conjunto de dados para que possa avaliar a aprendizagem, a evolução da aprendizagem ao longo do tempo. Para além destes testes de leitura, que são os mais importantes, esta aplicação disponibiliza também outros tipos de testes, listas de palavras, onde pedimos aos alunos para identificarem, por exemplo, as palavras terminadas em ar, em ão, por aí diante, de interpretação, para também percebermos se o aluno entendeu o que estava no texto, e testes multimédia, como temos aqui um exemplo, com texto, com imagens, áudio, por aí diante. Neste momento, e as conclusões que já temos da utilização do Letrinhas em algumas escolas do agrupamento Artur Gonçalves, nomeadamente na Escola dos Riachos, percebemos que o Letrinhas não só conseguiu atingir os objetivos, mas atingiu-os muito mais rapidamente do que o método tradicional. Ou seja, os alunos conseguem rapidamente ultrapassar as dificuldades da aprendizagem de leitura, mas muitas vezes pedem para continuar a utilizar o sistema, porque realmente para eles é extremamente interessante e lúdico e, portanto, é uma forma de aprendizagem muito interessante.
É bem aceito pelos alunos e pelos professores, também os professores obviamente ganham com este sistema, e o que se pretende neste momento é desenvolver novas funcionalidades de letrinhas para esta e para outras unidades curriculares, alargar a utilização de letrinhas a outras escolas e disponibilizar a aplicação quer no Play Store, quer no Apple Store. Certo. Obrigado. Eu não vou sair daqui. É já o próximo. Já o próximo. Então vamos embora. Só anunciar, a professora vai só anunciar. Ok. Agora a seguir ao ritmo e ensino a aprendizagem da óptica. Não? Vamos embora. Então, segue-se agora outro projeto, este um bocadinho diferente daquele que vos apresentei. Peço desculpa. Desculpa, eu sei que são muitos projetos, muitas ideias, mas pedi a quem ficasse que não falasse, está bem? Porque quem está a apresentar é extremamente desagradável estar sempre a ouvir o ruído. Obrigado. Desculpa, Célia. Não há problema. Ok, posso? Então, estava a dizer-vos que este projeto é um pouco diferente daquele que vos apresentei ainda agora. Também é um projeto que nasce no curso de Engenharia Informática do Instituto Politécnico de Tomar e, portanto, o objetivo deste projeto é criar uma aplicação para o ensino e aprendizagem da lógica computacional. Temos notado, sobretudo nos nossos alunos, uma dificuldade muito grande na aprendizagem da lógica, da algoritmia. E, portanto, tivemos que fazer alguma coisa, sobretudo porque lhes faltam bases matemáticas essenciais neste domínio. Portanto, para quem é professor de programação sabe que hoje em dia estas unidades curriculares apresentam taxas de insucesso muito elevadas, isto porque estamos a falar de aprendizagem de uma nova linguagem, uma linguagem que não é natural, de ferramentas de programação que são complexas e que requerem obviamente um grande grau de abstração. Programar basicamente é comunicar com o computador e para isso precisamos de um meio de transmissão, que é o ambiente chamado ambiente de desenvolvimento, uma linguagem de programação com uma sintaxe e uma semântica e, portanto, uma mensagem que é o chamado algoritmo. E aprender, portanto, como digo, torna-se difícil porque realmente é necessário todos estes componentes, aprender a linguagem, aprender a ferramenta e desenvolver o raciocínio algorítmico, peço desculpa. Ao contrário do que muita gente pensa, programar não é escrever, é exatamente pensar, neste caso, ter esse raciocínio lógico que vai ajudar a desenvolver o algoritmo. E, portanto, nós criamos o algoritmo. O algoritmo é exatamente o ambiente de ensino de aprendizagem da lógica computacional e utiliza uma linguagem gráfica, ou seja, utiliza fluxogramas em vez da usual linguagem. E, portanto, aqui o que nós criamos, portanto, o nosso programa através de fluxogramas e utilizando a língua nativa dos alunos. Em vez de eu estar a utilizar uma linguagem como o C, como o Pascal, como o Python, eu utilizo aqui um ambiente gráfico. Mas, sendo este o núcleo de execução de linguagem baseada em tokens, eu posso traduzir rapidamente isto para qualquer linguagem. Ou seja, isto está em português, mas eu rapidamente posso traduzir isto para inglês, para qualquer outra linguagem, de uma forma fácil e rápida. Esta é uma linguagem completa, é uma linguagem que, ou seja, que se pode equiparar a um C, a um Java, portanto, implementa todas as características de linguagens de alto nível, em tipos de dados, leitura e escrita de cálculos, estruturas de seleção, estruturas de repetição, função, ou seja, tem exatamente tudo o que as linguagens atuais possuem. E tem mais, ainda tem uma edição inteligente do algoritmo, ou seja, nós temos as chamadas linhas de fluxo, que depois são substituídas por instruções, instruções essas que vocês encontram aqui nesta caixa de seleção, e depois são definidos os parâmetros. E aqui
o aluno não consegue executar o algoritmo se eu não o fizer corretamente. Ou seja, se houver aqui algum erro, ele não deixa sair daqui. Ou seja, ele faz a autocorreção do próprio algoritmo. O que é excelente, porque muitas vezes numa sala de aula o professor não consegue atender a todos os pedidos e, portanto, este sistema já permite fazer essa autocorreção e, portanto, se houver depois alguma dificuldade maior, portanto, lá está o professor para ajudar. Outro aspecto interessante é que nós podemos ver a execução passo a passo. É algo que muitas vezes os nossos alunos têm dificuldade em perceber. Nós temos aqui, por exemplo, um fatorial de 6 e, portanto, perceber como é que funciona passo a passo, ver exatamente as variáveis locais, as variáveis globais, ver o stack de execução, ver exatamente o array de memória e ver as consolas do input e do output da informação. Ou seja, toda essa informação aparece visível para o aluno e que lhe permite compreender de uma forma muito mais fácil aquilo que está por trás deste algoritmo. Queremos também fornecer um conjunto de problemas em que definimos o enunciado, definimos as entradas, definimos as saídas e o próprio aluno constrói o algoritmo. Portanto, será uma espécie de repositório de problemas que permite então que os alunos desenvolvam esse raciocínio lógico essencial para serem programadores. Como vos disse, o facto de trabalharmos com tokens permite que, neste momento, este sistema que nós desenvolvemos possa ser traduzido para qualquer linguagem natural, portanto, seja português, seja inglês, seja espanhol, seja turco. Neste momento já temos parceiros na Turquia interessados em traduzir, parceiros interessados também em traduzir em Espanha, na Bulgária, e além de qualquer linguagem natural também podemos traduzir para as linguagens mais em voga, seja ele Java, seja ele Python. Bom, aquilo que aqui trazemos é algo que eu considero inovador, tendo em conta que se trata de uma linguagem por fluxogramas que permite que o aluno consiga desenvolver o raciocínio lógico, criar um algoritmo sem ter que necessitar saber uma linguagem. Fornece exatamente essa ponte para as linguagens de alto nível. Por outro lado, sendo esta uma linguagem simples e intuitiva, não deixa de ser poderosa porque permite ensinar algoritmos complexos, seja de recursividade, pesquisa e ordenação, matrizes, por aí adiante. É um ambiente de programação que permite desenhar algoritmos, que permite tradução para linguagens de alto nível e que tem um tutor que verifica a lógica dos algoritmos e, se não estiver correto, não deixa que o aluno prossiga. Em termos de trabalho de futuro, queremos, como disse, traduzir isto para outras linguagens, quer naturais, quer de programação, e queremos criar um sistema de informação onde sejam colocados vários problemas e que depois os professores possam utilizar. Obrigado. Just in time. A seguir, The Future Beats the Past, com Sandra Jardim, Hugo e Sofia. É com nenhum deles. Não contigo, ou com o João Patrício. Pois, muito bem. Pois não, porque eles não puderam vir. Como prefere. Eu posso ser. Posso ser. Obrigado. Quando quiserem. Bom, boa tarde a todos. Eu não sou nenhum destes três autores que aqui estão, não sou o Hugo Silva e, por razões fáceis de perceber, também não sou a Sandra Jardim nem sou a Sofia Mota. Já agora eu vou aproveitar, eu não sei se foi coincidência ou não, eu desconfio que não, mas as apresentações feitas por mim e pelos meus outros colegas do Politécnico de Tomar ficaram todas juntas. O que é excelente porque, de alguma maneira, e um pouquinho à boleia desta apresentação que eu vou aqui fazer, explicar-vos um pouco o enquadramento, se calhar não tanto destes projetos, mas um pouco da nossa postura. Já agora, eu gostava de começar por agradecer
obviamente, à professora Maria Barbas pelo muito amável convite que nos fez para estar aqui, um convite que nos orgulha bastante e que muito agradecemos, mas também, como eu estava a dizer, para de alguma forma vos explicar como é que nós, em termos, e eu prometo que devo gastar para aí uns 30 segundos a fazer isto, eu consigo ser muito conciso nestas coisas quando quero, explicar como é que é o enquadramento do Politécnico de Tomar no que diz respeito aos projetos, no que diz respeito às ideias, no que diz respeito, se calhar, à vida em geral. Até porque nós temos, eu já sabia, mas só digamos, para vincar isso um pouco melhor, o Politécnico de Tomar funciona de uma forma um bocadinho diferente do Politécnico de Santarém. Para já somos mais pequenos, temos apenas 3 escolas e o que sucede é que uma das vantagens de sermos pequenos, é evidente que ser pequeno tem desvantagens, mas também tem vantagens. E uma das vantagens é este entrosamento entre as escolas. Vocês acabaram de ver 2 apresentações que foram apresentadas pelo meu colega Célio Marques, em coautoria com um outro colega meu que hoje não pôde cá estar, que é o António Manso. Eles são de 2 escolas diferentes. O António é da Escola de Tecnologia de Tomar, o Célio é da Escola de Gestão. E trabalham juntos perfeitamente já há vários anos, sem qualquer problema. Isto é o tipo de filosofia que nós temos. Aqui estes meus 3 colegas que aqui estão são colegas da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, mas com quem eu trabalho de muito perto. Pronto, só para explicar este enquadramento, e isso também justifica porque é que, não podendo eles estar presentes, me pediram com toda a simplicidade deste mundo que fosse eu a apresentar este projeto. O nome do projeto é Future Meets the Past e tem muito a ver com um caminho que nós, no Politécnico de Tomar, estamos a trilhar já há uns anos, que tem a ver com o estudo e a aplicação de conceitos de realidade virtual, de realidade imersiva, realidade aumentada, também com interesse pelos jogos. E aqui a ideia é, neste projeto, aplicarmos este know-how que nós temos vindo a adquirir ao longo dos anos e que queremos aumentar naturalmente, à recriação de diversos eventos da história de Portugal. Já agora, este é um projeto que nós tencionamos candidatar também ao Programa de Valorização dos Politécnicos, já agora, tal como aos 2 projetos anteriores que foram aqui apresentados. Portanto, aqui, neste caso, no âmbito muito concreto de uma das aplicações que é ao mesmo tempo mais óbvia e mais complexa de fazer, que é a recriação de ambientes históricos usando paradigmas da realidade virtual. Portanto, o que é que sucede? Há aqui um problema que nós identificamos e que tem a ver com a inexistência, quer de meios, quer de recursos, de realidade virtual no domínio da promoção cultural no âmbito da história. E isto porquê? Porque a história, tipicamente os historiadores são pessoas que, do ponto de vista do seu conhecimento, estão nos antípodas relativamente às pessoas que conhecem as ideias e as técnicas da realidade virtual. O que é que possibilita esta nova realidade que nós queremos propor? A crescente evolução tecnológica, por um lado, o fácil acesso a ferramentas nesta área, quer software, quer ferramentas de hardware, e o nosso objetivo, obviamente, é aumentarmos o interesse dos cidadãos pela sua história, digamos assim, pelo seu património coletivo. Aqui a ideia é, e é para isso também que aqui estamos, porque acreditamos que a escola, nomeadamente a Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém, poderá ser, digamos, um player muito válido neste projeto. Portanto, queremos envolver os vários estudantes dos diversos politécnicos que nós consigamos atrair para esta iniciativa ao longo da sua formação, portanto, quer ao nível de TESP, quer ao nível de licenciatura, quer ao nível de mostrar, portanto, os vários níveis consoante, digamos, a natureza das tarefas que apareçam. E aqui as áreas de interesse são aquelas que eu já mencionei, portanto, realidade aumentada, realidade virtual, a animação 3D e os jogos. Nós, paralelamente às 3 unidades orgânicas que eu já mencionei, a Escola de Tecnologia de Tomar, a Escola de Gestão de Tomar e a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, nós depois também temos um conjunto de unidades de desenvolvimento. Temos uma em ambientes interativos, temos outra também em Assisted Living, que também tem muito interesse nesta área. Temos outra de que falaremos a seguir, na apresentação seguinte, que será a Academia de Arte, Ciência e Património, que
de que falaremos é outra unidade que nós lá temos. E, portanto, a lógica é estas entidades trabalharem em conjunto com todos os parceiros externos que nós tivermos. Para além disso, já temos também, para além, acho que já posso contar com ela, com a participação e com a colaboração da Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém, temos também já outros parceiros, temos também, portanto, a Escola Superior de Artes do Politécnico de Castelo Branco, a Escola Superior de Educação desse mesmo Politécnico e um conjunto de câmaras e de agrupamentos de escolas. E a Câmara de Santarém também, muito obrigado, Sra. Vereadora, agradeço muito. Exatamente, os impactos que nós pretendemos com este projeto, contribuir, obviamente, para a divulgação e promoção cultural, em termos de investigação, contributos utilizando as mais recentes ferramentas na área da realidade aumentada e virtual, a animação 3D e os jogos, e contribuir com desenvolvimentos práticos nesta área. Muito obrigado. Só um esclarecimento. Sim. Como vocês sabem, nós dividimos as temáticas todas pelas áreas da FCT e, portanto, vocês claro. estão seguidos porque estão todos nesta área das ciências. Portanto, e da educação e formação. A seguir vamos para Tecnologias e Multimédia no Ensino Experimental das Ciências. Cristina Costa e João. Nosso banner não está. Muito boa tarde, eu sou a Cristina, sou professora de Matemática no Instituto Politécnico de Tomar e também sou diretora da Academia da Ciência, Arte e Património, destinada a um público com idades compreendidas entre os 8 e os 14 anos. Se tiverem curiosidade em obter informações sobre o que nós temos feito com a Academia, nós temos um site, temos um banner e o banner do site é exatamente esta imagem que vocês estão aqui a ver. O Google é nosso amigo. Sim, portanto é só escrever Academia e facilmente encontram. A Academia é atualmente uma marca registada, foi criada em 2013 e nós temos feito atividades experimentais, portanto tem sido uma espécie de laboratório para o projeto que nós agora estamos a desenvolver com mais força. No que diz respeito ao projeto que nós vamos apresentar aqui hoje, os principais objetivos são melhorar o desempenho dos alunos e a qualidade do ensino, motivantes para as áreas de estudo relacionadas com ciência e tecnologia, promover o ensino e aprendizagem das ciências pela experimentação e construção em ambiente laboratorial, para ver se não ultrapassa os 7 minutos, peço desculpa. Está bem, mas aqui um bocado demoras 2. Educar e estimular a criatividade através da observação e questionamento crítico, tornar a ciência acessível com aplicação prática à vida real e gratificante para as crianças, incentivando o interesse e o entusiasmo pela experimentação, apoiar os professores na implementação do ensino experimental, promovendo a interdisciplinaridade, reforçar o desempenho tecnológico dos professores e das crianças. Vários estudos têm identificado um declínio alarmante do interesse dos jovens pelas ciências e matemática, o que irá comprometer a capacidade de inovação e de investigação na Europa nos próximos anos. São preocupantes os níveis de abandono e insucesso escolar em Portugal muito superiores aos níveis europeus. Há uma falta de profissionais nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática e também nas áreas da tecnologia da informação e comunicação, quer em Portugal, quer na Europa. Com este projeto, nós queremos fazer ações visando a promoção do ensino experimental das ciências com crianças e professores. Contamos com várias parcerias, nomeadamente a Escola Superior de Educação aqui do Instituto Politécnico de Santarém, várias câmaras municipais, agrupamentos de escolas, centros de formação, entre outros. Iremos usar ferramentas multimédia recorrendo a ambientes colaborativos, realidade virtual e realidade aumentada. Contamos com a parceria da Sketchpixel e da IBM para estas ferramentas. São imensas as referências que defendem estas abordagens. Vamos apenas numerar alguns aspectos, nomeadamente a importância de uma intervenção precoce ao nível dos primeiros anos, a literacia científica para fazer face aos desafios científicos e tecnológicos cada vez mais complexos das sociedades modernas, a necessidade da integração de atividades experimentais em sala de aula, a incorporação de tecnologias nos primeiros anos e, claro, apoiar os professores. Há uma grande necessidade de apoiar os professores, quer a nível científico, quer a nível tecnológico. Estão aqui alguns perfis mais procurados para as profissões do século XXI. Portanto, como podemos constatar, o futuro exige bons conhecimentos científicos e compreensão da tecnologia, havendo assim uma necessidade urgente de preparar os jovens para estas áreas. Só em 2015, ficaram mais de 800 mil postos de trabalho por preencher nas áreas da tecnologia da informação, comunicação e das engenharias. A oferta de empregos nesta área continua a aumentar, prevendo-se que para 2020 haja pelo menos mais 500 postos de trabalho. 500 mil postos de trabalho. Uma forma de contribuirmos para incentivar e para motivar os jovens para estas áreas e também
para o sucesso escolar é promover a promoção do ensino experimental das ciências. Uma aprendizagem pela observação, experimentação e construção num ambiente científico diversificado e descontraído. É isto que nós temos vindo a fazer desde 2013, quando foi criada a Academia da Ciência, Arte e Património. Portanto, temos aqui exemplos de várias atividades que têm sido realizadas e chamo só a atenção aqui para alguns robozinhos recicláveis também, porque há bocado falou-se na reciclagem, e nós também promovemos o desenvolvimento sustentável e estes robôs também foram construídos com materiais reciclados. Claro que, para fazer atividades com as crianças, temos que intervir junto dos professores. Portanto, os professores são a pedra basilar de qualquer renovação científica. Portanto, nós criamos ações de formação acreditadas. Portanto, se queremos intervir junto das escolas, temos que o fazer através dos professores, e cá estão os professores a receber a formação. Para além desta formação, nós também fazemos intervenções realizando atividades experimentais com os alunos destes professores. Temos aqui vários exemplos. Para realizar estas atividades experimentais, contamos com professores do ensino superior e também contamos com os nossos alunos no Instituto Politécnico de Mar. Portanto, temos aqui um exemplo de um aluno do curso de Engenharia Eletrotécnica, que é fã das atividades de robótica. Temos aqui um aluno de um TESP e também ainda temos... Desculpa, qual é o TESP? O TESP de Eletrotécnica. Instalações elétricas e manutenção industrial, exatamente. Exatamente. E ainda temos alunos dos cursos profissionais dos agrupamentos de escolas que colaboram connosco também. Está aqui um exemplo de uma professora que fez a formação connosco e depois já teve a capacidade de ajudar a implementar esta atividade experimental. Portanto, já estamos a colher frutos das ações de formação que foram realizadas. Após 3 anos de atividades no terreno, portanto, nós confiamos que estamos no caminho certo e queremos alargar as fronteiras. E agora passo a palavra aqui ao meu colega, Dr. João Patrício. Falo eu. Falo eu outra vez. Trocaram? Olá de novo. Não, se quero trocar. Quero. Quero mexer nos slides, pois é. Eu já estava ali muito descansadinho. 2 minutos, muito bem. Bom, nós agora, como a minha colega estava a dizer, nós queremos que estas atividades sejam conhecidas por toda a gente. Perdoem-nos aí a modéstia, mas nós achamos que tem que ser um pouco esta via. Nesse sentido, e mercê do facto de nós termos uma escola de tecnologia, ou melhor, no IPT termos até não uma, mas 2 escolas de tecnologia, uma em Tomar e outra em Abrantes, como eu disse há pouco, nós estamos a trabalhar na parte tecnológica, na criação e no melhoramento de ambientes colaborativos. Nomeadamente, isto que vocês estão aqui a ver é a integração. Temos um módulo experimental para este projeto que está a ser, digamos assim, customizado e essa customização irá continuar no âmbito dos estágios e dos projetos dos nossos alunos de Engenharia Informática. Queremos também que os alunos de Design e Multimédia e os alunos de Animação e Modelação 3D de Abrantes sejam integrados nestas atividades. E estamos a usar como base o Big Blue Button, sendo que iremos adaptá-lo para os propósitos concretos deste projeto. Depois, queremos também avançar